E aí, gente, todos estão bem? Eu espero que sim. Nos cuidando, tocando a nossa vida da melhor forma possível, unidos, com bastante fé e confiança, esperando que tudo vá melhorar. Com certeza a gente sabe que vai melhorar sim. Então nós vamos continuar, dando prosseguimento aqui ao estudo do livro Nosso Lar. Estamos agora no capítulo 16, esse livro tão maravilhoso que tantos ensinamentos traz para a gente, o pontapé inicial para os estudos das obras de André Luiz, e é com chave de ouro, essa abertura com um livro assim tão esclarecedor para nós. Então nós estamos no capítulo 16, que chama-se Confidências. E começa o nosso capítulo, o André, assim, pensando, refletindo. Então ele vai falando assim, que ele procura esforçar-se para conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Isso é um divisor para nós, Nós não temos que nos descentralizar de nós mesmos e preocuparmos sempre mais com o conforto, com a alegria do próximo do que de nós mesmos, porque a alegria do nosso próximo é a nossa alegria também. E tem uma passagem muito interessante aí que vai falar, refletindo-se sobre esse lance do padrão vibratório, que vai falar uma frase: não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. É muito interessante que a gente acompanha muito isso na nossa vida, o momento certo para que tudo aconteça. Isso é falado se referindo ao Laerte, marido da dona Laura, que estava lá no umbral, quer dizer, desculpa, tô aí falando ao contrário, tô me trocando, a dona Laura, mãe de Lísias. Aqui a gente está falando da mãe do André Luiz. Então, não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio, porque nós precisamos estar prontos. Não adianta nós ouvirmos conselho, nós nos predispormos a ler, a estudar, a ouvir palestras. Nós temos que nos preparar. Essa nossa transformação, essa nossa aceitação e esse nosso caminho espiritualizado tem que vir de dentro para fora. Ele é interno, ele começa dentro de nós e ele se expande. Ele não é de fora para dentro. Então, não adiantava acender a luz ali para ele, porque ele ainda não estava em condições, ele estava sem óleo e sem pavio. Então teria que se esperar o momento em que ele estivesse pronto, preparando-se. Não precisava estar pronto já em processo evolutivo, pronto para entrar nesse processo, para receber o aprendizado, Então nós temos também aí duas irmãs do André, que estão no umbral, que é Clara e Priscila, e a Luísa, que é a única filha da mãe do André, que ajudou ela desencarnou quando o André era pequenininho, e ela já reencarnou para ajudar os familiares. E nós vamos ver também aí, como exemplo para nós, um desprendimento muito grande, uma caridade muito grande da mãe do André Luiz, essa renúncia dela. Então o capítulo propriamente, o resumo do capítulo, ele vai informar sobre a situação espiritual dos familiares de André Luiz. Porque ele recebeu a visita da mãe, então ela vai trazer notícias de como estão os familiares dele. Após ouvir os conceitos explicados pela sua mãe sobre trabalho, dores e dificuldades, para que ele tenha ciência de que a vida dela também, o trabalho, tudo que ela tem, um momento, o nível de evolução que ela atingiu agora, foi com muito esforço, com muita persistência e com muito merecimento. André interroga a mãe acerca do mundo em que ela vive, porque sabemos que ela está num nível evolutivo superior ao dele. Na crença de que seja de contemplação venturosa, como a gente
tem aquele equívoco religioso, né? Ah, estarei nos braços de Abraão, estarei ao lado dos anjos. Estão achando que a vida no mundo espiritual é uma vida de contemplação, de beatitude. E não é, é trabalho também. Então ela assegura que a esfera elevada requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Quanto mais o espírito está preparado, mais obrigações e mais, né, orientações ele vai ter e mais bagagem para poder auxiliar. Nós vemos aqui na capa do Nosso Lar, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quanto mais o trabalhador está pronto, mais trabalho ele terá. Então, e informa que desde que retornou da Terra, depois que ela desencarnou, que ela trabalha incessantemente pela sua renovação espiritual para conquistar o direito de ajudar os que ama. Foi o que eu falei lá no início, que é uma lição que nós encontrávamos nesse capítulo. É a gente ter uma moeda de troca. Quanto mais a gente progride, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente evolui, mais condições nós temos de auxiliar os nossos amores que ficam na retaguarda. Então aí nós temos uma citação, uma referência que a gente não se cansa de fazer. Livro dos Espíritos, pergunta 678, que fala sobre a lei do trabalho. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E aí? Vamos para o mundo mais superior, não precisamos? Claro que isso é um equívoco. O homem não se conserva inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Nós mesmos, né? Quanto mais a gente se compromete em trabalhos na casa espírita, desde o momento que a gente tenha condições físicas e que a gente tenha tempo disponível, a gente não se sente bem com isso? Isso não nos traz, né, uma sensação de utilidade, uma sensação de prazer? Então, os espíritos, quanto mais eles vão caminhando, vão aprendendo, mais vontade de ajudar eles têm. Então, sobre o Laerte, o esposo dela, pai do André Luiz, ela diz que perambula no umbral há 12 anos. É quando o André tem essa informação, né? Que o pai está no umbral há 12 anos. Em razão da vida de aparências que ele levou. Ele se dizia religioso, mas não era. Se dizia um homem familiar, mas não era. Então não se fez digno da religião católica que ele cultuava. Era só o que eu falei, exterioridade, da boca para fora. Envolveu-se em ligações amorosas fora do lar. E ao desencarnar, encontrou-se com as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas. Nessa vida irregular dele, ele seduziu e iludiu algumas irmãzinhas, né? Então nós temos como uma referência para a gente parar para pensar um pouquinho, que nós temos responsabilidade com aqueles que cativamos. Tem até uma música espírita que eu adoro, que fala um pouquinho sobre esse tema. Nós não podemos brincar com os sentimentos das pessoas, não podemos iludir, não podemos enganar, não podemos viver de aparências. Laerte não percebeu a presença espiritual dela, nem a assistência dos amigos, como ela diz para o André, que estava sempre procurando ajudá-lo. Por que ele não percebia essa presença? Porque ele vivia no engano, na mentira, viveu durante muitos anos nisso, então ele viciou a visão espiritual, restringindo esse padrão vibratório com a qual se afinou na convivência com os habitantes umbralinos. Então ele viveu ali na turvo, né? Na penumbra, na escuridão, né? Poderíamos dizer assim. E então ele se viciou o padrão vibratório dele nessa situação e não tinha condições de se abrir para a luz, para receber a assistência dos amigos espirituais mais superiores e dela também. Quando ela consegue inspirá-lo ao bom caminho, as irmãs infelizes subtraem-lhe as suas sugestões, porque essas irmãs, principalmente, duas irmãs que ele iludiu, que ele fez promessas falsas, o esperaram
né, após o desencarne, e estão lá sugestionando ele, querendo essa reparação, que ele cumpra a promessa que ele fez a elas. Então nós temos também no Livro dos Espíritos, a pergunta 484, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, como no caso, né, as irmãzinhas se afeiçoaram a ele. Os bons espíritos se simpatizam com os homens de bem, ou que podem se melhorar, e os espíritos inferiores com os homens viciosos. É o que está acontecendo, eles estão ali vibrando na mesma sintonia. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio, aquilo que eu citei no início, que seria um pensamento para a gente refletir. É necessário que, para que isso revertesse, a adesão mental do Laerte, para que ele pudesse conseguir se levantar e abrir assim e expandir a sua visão espiritual. Ele está com essa visão espiritual obnubilada, eu gosto de falar essa palavra, né? Tá fechada, tá turva. Então a mudança deve ser de dentro para fora. As irmãs de André Luiz, Clara e Priscila, também estão lá no umbral. E esclarece a dona Laura, né, que recebeu cooperação apenas da filha Luísa, como eu falei, aquela que desencarnou quando o André era pequenininho, mas devido à grande perturbação dos familiares, ela reencarnou entre eles na esperança de poder ajudá-los. Então, a Luísa já está reencarnada. Lembra que as mulheres que perseguem o seu pai são as irmãs doentes, que a gente não deve ter pensamento nenhum. Ela diz para o André, não tenha pensamento nenhum de desafeto, de desequilíbrio para essas irmãs. Elas são apenas irmãs doentes, ignorantes e infelizes, mas são filhas de nosso pai e que têm feito também intercessões, não somente pelo Laerte, mas também por essas nossas irmãs. Continuando no Livro dos Espíritos, a pergunta 886, que nós podemos ver aqui, ó, qual verdadeira caridade como a que entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ela dá o exemplo dessa afirmativa aqui de forma plena. Ela não julga, ela é indulgente, ela perdoa e ainda se oferece para ajudar. André pergunta pela esposa Zélia, pelas crianças, acreditando que estejam sofrendo com a sua ausência. O André pensa assim. Mas ela diz que os netos vão muito bem e que, quanto ao resto, há questões que é necessário entregar ao Senhor. Quer dizer, então ela foge um pouquinho de maiores detalhes com relação à família do André. E nós vamos saber lá no finalzinho do livro o porquê, né? Despede-se para se encontrar com Clarencio e se munir de recursos fluídicos para o regresso. Porque o que vai acontecer? Ela vai reencarnar, não é isso? E vai receber o Laerte e essas duas irmãzinhas do umbral para um novo corpo físico, para que esse problema, esse processo obsessivo, esse desejo de vingança, essa falta de perdão se atenue, seja resolvido através da interferência espiritual dela, né, de um espírito que já tem, né, amealhado para si uma bagagem muito boa. Na pergunta 279 do Livro dos Espíritos, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Quer dizer, estamos nesse padrão vibratório. Todos os espíritos podem ir num padrão vibratório superior, podem ir no inferior. Aí é respondido o seguinte: os bons espíritos, eles vão a toda parte. Né? Não existe para eles impedimentos. As regiões que eles habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos. Por que eu coloquei essa referência aqui? Porque o André Luiz pergunta se poderia acompanhar a mãe aonde ela está. E a gente sabe que ela estando num padrão superior, André Luiz ainda não está preparado para isso. Lembrando ainda de Laerte, temos no livro O Consolador de Emmanuel, na pergunta 192, que aí também a gente pode trazer para a nossa vida, a mentira retarda o desenvolvimento do espírito? O que vocês acham, né?
mentir, enganar, iludir, né, dissimular, atrasa a evolução do espírito? Pergunta 192 do Consolador. A mentira é a ação capciosa que visa ao proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios. Mentir é sempre em proveito próprio e não pensando no outro, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Então, que sejamos sempre cristalinos, que não enganemos as pessoas. A verdade é sempre melhor, mais produtiva, mais amorosa do que meia mentira, né? Não podemos enganar os nossos irmãos. E para encerrar o capítulo 16, a gente pode deixar aqui no ar a recomendação da referência do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Que aqui nós temos o testemunho da mãe do André Luiz com relação a essa máxima do Cristo, amar os nossos inimigos, quer dizer, não com essa palavra tão forte, inimigo, os nossos desafetos, aqueles que nos tenham prejudicado ou que tenham nos feito sofrer, certo? Assim a gente encerra aqui o capítulo 16, sabendo que o estudo nunca se esgota em si, né? Se a gente for lá no capítulo, a gente ainda vai conseguir extrair mais coisas. Obrigada, gente. Um beijão.